Louvado seja Deus. Graças e paz, irmãos. Quem tá alegre, dá um amém aí. Amém. Eita Deus. Olha, hoje nós estamos vivendo um dia extraordinário. De manhã nós vivemos aspectos missionários. Chegamos aqui, estamos envolvidos mais uma vez no aspecto missionário de Cristo à sua igreja, de Cristo a um certo homem chamado Pedro. Que bênção. Toda a estrutura aqui foi montada e falou acerca deste homem, um certo Pedro. E será que falou sobre mim e sobre você? Porque eu creio que cada um de nós tem um pouco de Pedro na trajetória, na vida. Não só o seu temperamento compulsivo, o seu temperamento de fato mais firme, mais impetuoso. Não somente isso. Estão tentando me dar sinal aqui, eu estou seguindo. As crianças, pelo amor de Deus. As crianças podem se dirigir em suas classes. Enquanto isso, elas estão indo, eu vou orar por elas. Senhor, abençoa os seus filhos, as suas crianças. Abençoa, Senhor, as crianças, porque o Senhor diz que de tais é o reino dos céus. Abençoa as tias, os tios que estão levando, na verdade, a tua palavra ao coração desses pequeninos. E obrigado, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Um certo Pedro. E dentro desse aspecto nós vamos ver um Pedro que tem um temperamento mais explosivo, um pavio curto. Mas também nós temos um Pedro cheio de atitude. Ao mesmo tempo nós temos um Pedro que desiste até mesmo muito fácil. Um Pedro que caminha sobre as águas, mas também afunda. Mas não se nega em pedir a ajuda do seu mestre, para novamente poder ficar de pé sobre as águas. Nós temos um Pedro que na verdade nega a Jesus, mas antes ele é sincero, ele confirma em seu coração, e Jesus entende a sinceridade do seu coração, mas mesmo assim, ele não consegue, porque mostra a sua humanidade, e então nega a Jesus. E nega 3 vezes. Nós vimos toda a narrativa aqui, no processo aqui, enquanto os jovens estavam trazendo para nós a história de Pedro. Não diferente, eu quero falar com vocês, pelo poder do Espírito, para abrir suas Bíblias em João 21, porque nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa narrativa desse homem chamado Pedro, um certo Pedro. Vamos entender? E eu quero ler com vocês só os versículos 1, 2 e 3 para início. Então, João 21, versículos 1, 2 e 3. Olha que bênção, temos aqui já no telão. Acompanhe a leitura. Eu vou estar lendo na NAA, Nova Almeida. O sentido é o mesmo. Olha como diz. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: olha, eu vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Curve a sua cabeça. Pai, fala aos nossos corações, fala conosco, queremos ouvir a sua voz, Senhor, no nome de Jesus, amém
e amém. Amados, perceba comigo. Jesus se manifesta. Jesus se manifesta porque há uma necessidade. Jesus então está num contexto de que a ressurreição já acontecera. É dentro do aspecto lá de Atos capítulo 1, que começa as aparições de Jesus. E Jesus aparece em média ali 40 discípulos. Jesus está aqui na sua terceira aparição. É necessário Jesus aparecer, por quê? Porque um certo Pedro está vivendo com um coração sem esperança. Ele está desistindo da vocação no qual foi chamado. Ele está abrindo mão do maior tesouro que uma pessoa pode ter, que pode receber, que é o Evangelho de Cristo, poderoso, o ouro mais precioso. Não tem ouro mais fino que possa se comparar a este Evangelho que nos foi entregue. E Pedro simplesmente está abrindo mão de uma joia tão única quanto essa. Talvez você pode olhar para si mesmo. Será que você começou a se ver como Pedro? Será que você se afastou do Evangelho de Cristo no qual você foi chamado? E hoje você está como uma brasa que está fumegando, quase apagando. Fumegando porque tem um aspecto de fumaça. Chegam a dizer, os mais antigos dizem que onde há fumaça, há fogo. Então é necessário o vento do Espírito soprar nessa brasa para que a chama possa acender novamente. Se você se encontra assim, com a chama quase apagando, peça para que o Espírito sopre em seu coração e aqueça o seu interior. Talvez você já comece a se identificar como Pedro e desistindo do chamado que o Senhor chamou você antes mesmo da fundação do mundo. Amados, eu olho para esse texto e percebo que é um contexto onde Cristo já ressuscitou e está no processo de aparições. Ele está reafirmando a fé do seu povo. Então, com base na ressurreição, eu percebo Cristo reanimando, reentregando, está trazendo de volta, está enviando o seu povo ao mundo como instrumento do seu propósito. É dentro desse aspecto, como instrumentos na mão do Redentor que somos, que nós já começamos a conversar. Então, um certo Pedro parece muito comigo e parece muito com você. O texto que nos convocou a falar sobre Pedro agora, o primeiro versículo do capítulo 21 de João, que diz que já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Então nós não estamos falando aqui de derrota. O coração de Pedro está desanimado, em desistência, mas o texto começa dizendo para mim e para você um aspecto vitorioso, que somos vitoriosos porque Cristo ressuscitou. Já é a terceira vez a sua aparição para os seus discípulos, para o seu povo, para as Marias, para as mulheres que foram ao túmulo embalsamar o corpo, mas não tinha corpo, porque ele ressuscitou. Então eu olho para esse texto, logo no seu versículo 1, eu vejo um aspecto de vitória. Um aspecto esse de vitória e não de desistência, e não de desânimo. Então, ele vence a morte, ele ressuscitou dentre os mortos. O nosso último inimigo é a morte, e ele venceu. E se ele venceu, nós vencemos com ele. E com isso, eu percebo que tem um protagonista humano aqui, que é parecido comigo e com você. Esse protagonista humano começa com Pedro. Começa com Pedro sendo impulsivo, ao mesmo tempo um homem que se arrepende. Ao mesmo tempo que se arrepende, ele é o mesmo homem que tem atitudes e ao mesmo tempo ele desiste. Será que você é assim? Só levanta a mão aqui
Quem nunca desistiu de alguma coisa? Você começou um projeto e no meio do caminho você parou. Talvez começou um curso, no primeiro mês não foi mais. Começou uma faculdade, deixou no segundo semestre. Começou um trabalho, não quis mais continuar. Empreendeu e não deu seguimento. Quem nunca desistiu de algo, levanta a mão. Eu vou botar minha mão no bolso. E há uns que são mestres para isso. Começa e nunca termina. Então você tem muito a ver com Pedro. Tem muito a ver com esse moço chamado Pedro. E eu olho para Pedro impulsivo, ao mesmo tempo eu olho para um Pedro arrependido. Quem nunca? Primeiro aspecto, falou algo que não gostaria. Já falou, já era. Falou, machucou, feriu, fechou janelas, fechou portas. E agora há um sentimento em seu ser que está consumindo você. Porque você não queria, mas foi impulsivo. Saiu, ofendeu, feriu. Mas ao mesmo tempo, você é aquele como Pedro que se arrepende. Olha, vem cá. Eu não queria ter dito isso. Foi da boca para fora. Em nome de Jesus, você me perdoa? Agora, parece simples quando a gente fala sobre, né? O negócio difícil é você reconhecer que está errado. Quem é que levantou aqui de manhã, acordou, se espreguiçou e disse assim: meu Deus, eu estou com tanta vontade de pedir perdão hoje. Eu acho que eu nunca vi ninguém assim. Eu também não. Meu Deus, eu estou com tanta vontade de dizer que eu errei para o meu marido. Isso acontece, marido? O marido, eu estou com tanta vontade de dizer para minha mulher que eu errei. Pelo contrário, eu tenho que dar um jeitinho, porque eu vacilei com minha esposa. E eu tenho que mostrar para ela que eu estou arrependido. Mas eu não posso dar mole. Não posso dar mole para ela, porque ela vai entender que eu vacilei mesmo. Mas eu tenho que chegar com um jeitinho para fazer a média. Agora você precisa ser parecido com Pedro. Eu preciso ser parecido com Pedro. Ao mesmo tempo que erra, é a mesma velocidade que diz que está errado, que está arrependido. Nós precisamos entender esse negócio. Precisamos entender que nós somos esse certo Pedro. Quando os jovens me dão esse tema, eu achei muito interessante. E eu errei por demais o tema. Eu disse que era um sujeito Pedro. Depois eu chamei de um tal de Pedro. E aí, Marcelo sempre me corrigindo. É um certo Pedro. Eu falei, tá. Um certo Pedro. E eu achei muito interessante. Começa como protagonista esse moço. Quando foi citado aqui esse modelo no quadro da liturgia, que foi muito, muito interessante. E quando conta a história desse certo Pedro, que ele começou a andar por sobre as águas. Na mesma velocidade que ele vai até o mestre, achando que era um fantasma, foi a mesma impulsividade quando ele diz assim: se é o Senhor, se não é fantasma nenhum, se não é o demiurgo dos mares, os fantasmas dos mares, se não é, olha, então me manda até você também andando sobre as águas. Ninguém tinha coragem de falar como ele falou. E o mestre compassivo diz: chega para cá. Outra coisa extraordinária foi que ele não se negou. Ele simplesmente colocou o chão, botou os pés no lugar onde não era terra firme. Você tem coragem de colocar os seus pés onde não é terra firme?
Se você tem coragem de colocar seus pés onde não é terra firme, eu estou mostrando para você que você está vivendo de fé em fé, porque só quem coloca os pés naquilo que acha que não é terra firme, mas confia que o Senhor vai assegurar, o nome disso é viver de fé em fé. É esse o convite. Pedro simplesmente coloca o pé onde não é terra firme. Onde a física vai explicar um negócio como esse? Como que eu explico isso? Como se entende isso? Num aspecto onde aquilo que não é firme segura os pés. Segura a ponto de ter passos firmes na caminhada. E o mais interessante, que ele caminha. E eu estou agora com a mente muito lúdica. Eu estou vendo Pedro agora dar o primeiro passo e diz: o negócio funciona. E ele faz assim, daqui a pouco ele. Mas olhou para o lado, tirou os olhos do mestre. E o chão já não está tão firme quanto antes. Porque enquanto ele caminhava a passos largos e com intrepidez, ele estava olhando para o mestre. Mas houve um vento um pouco mais forte. A onda balançou do mar, balançou um pouco mais. Então ele começou a duvidar. E quando ele começou a duvidar, ele começou a ver o tamanho do problema. Será que não é parecido conosco essa caminhada de fé de Pedro na água? Temos fé que Cristo salva, liberta, transforma, muda a nossa situação, mexe conosco, muda aqui dentro. Nós temos fé nisso, nós cremos nisso. Mas quando os problemas ficam um pouco mais avançados, quando as coisas apertam mais, nós olhamos para a velocidade do vento e o barulho e a força das águas. E começamos a afundar. Sabe por que começamos a afundar? Porque ao olhar para o tamanho do problema, nós deixamos de olhar para Cristo. Esse mesmo Pedro, que andou de forma firme nas águas, o mesmo afundou. Mas temos um protagonista que é maior do que Pedro. Por isso que começa com um protagonista humano, como Pedro, mas se desemboca. Esse rio se desemboca agora em um oceano, que é um protagonista muito maior. Cristo Jesus agora estende a mão, estende sua mão direita, mão de apoio, e ergue novamente esse homem, esse certo Pedro. E ele fica firme novamente nas águas. Esse é o convite para mim e para você. Fica firme. Fica firme, porque esse vento é passageiro e essas águas tumultuosas, elas logo vão ficar calmas. Fica firme nesse negócio. Não perca as esperanças, não perca a fé, porque os seus passos têm que continuar, mesmo em terrenos que não parecem terra firme. Isso é fé. É fé. Eu olho mais uma vez para um protagonista muito maior do que Pedro, e vejo ele estendendo sua mão. E quando Cristo faz isso, eu começo a perceber no certo Pedro a sua humanidade. Olha como somos tão parecidos com Pedro. Como? Ele negou Jesus 3 vezes. Ele negou Jesus 3 vezes. Agora, por que ele negou? Porque ele carregava o peso da indignidade. Ele carregava agora o peso da vergonha, da sensação de ter falhado com o seu Senhor. Ele carregava isso por quê? Porque ele nega Jesus 3 vezes, porque ele tinha dito uma afirmação tão poderosa, tão bonita de se ouvir. Ele diz: Jesus, quando Jesus começou a anunciar a sua morte, ele diz assim: mestre, é o seguinte,
Na ceia, na última ceia, Jesus começou a dizer para eles assim: olha, eu vou ter que me entregar, porque Cristo então, ele diz: olha, eu vou me entregar para que vocês tenham vida, eu vou dar a minha vida para vocês, em prol de vocês. E Pedro diz assim: mas Jesus, Rabi, mestre, para com esse negócio de que vai morrer, porque olha, se tu morrer, eu morro junto. Pedro simplesmente diz assim: se tu morre, eu estou preparado para morrer contigo. Sabe aquela pessoa que é sua amiga e seu amigo? Que você vai para o aperto, para uma dificuldade, e a pessoa diz assim: eu estou contigo e não abro. Der o que der, vai dar para mim e para você. E daqui a pouco, quando a coisa acontece, a pessoa não consegue cumprir aquela promessa. Deu para você e ficou com você mesmo. E você logo se frustra. Mas a pessoa foi sincera. Pedro foi sincero. Ele só não conseguiu cumprir por causa da humanidade. Nós somos humanos. Falhamos. E Jesus diz assim: Pedro, repete para mim, Pedro, se tu morrer, eu estou preparado para morrer junto. Agora eu estou imaginando o olhar de Jesus para Pedro. Olha para isso. Olha para isso. Moço, vou dizer um negócio para você. Tu vai me negar tão rápido que você nem vai sentir. Tu vai me negar 3 vezes. E quando o galo cantar, tu vai também nem se tocar, porque você vai me negar e nem vai sentir. E foi o que aconteceu. Jesus foi levado para um julgamento que estava comprometido. Primeiro era à noite, finalzinho de tarde, no crepúsculo da tarde. Jesus está no Monte das Oliveiras, orando com seus discípulos, uma turba de gente, porretes, pau, correntes, para prender Jesus. Deu noite, Judas entrega o nosso Senhor com um beijo, o beijo da traição, e o beijo era a senha. Aquele que eu beijar, prende. Por que tinha que ter o beijo da senha? Por que tinha que ter a senha? Porque os discípulos eram muito parecidos. Eles falavam como Jesus, se vestiam como Jesus, eles cheiravam como Jesus, comiam as mesmas comidas que Jesus. Então eles eram muito parecidos. E Judas diz assim: olha, aquele que eu beijar, prende, porque é ele. Ele é o cabeça. E Judas beijou Jesus, Jesus chama de amigo. Que exemplo é esse? E deu noite. Jesus foi levado para o julgamento. Julgamento comprometido, porque julgamento à noite, pelos sacerdotes, os sumos sacerdotes. Levados para Caifás, levados para o sacerdote da vez. E acenderam a fogueira, porque estava frio, e houve uma aglomeração na porta do sumo sacerdote. Acenderam a fogueira, e Pedro foi se aquecer, enquanto o julgamento comprometido estava acontecendo. Por que o julgamento estava comprometido? Porque era noite, e ele foi levado à força. A fogueira se acendeu, brilhou. É possível agora ver rostos uns dos outros. E um homem diz: tu parece com ele, tu fala como ele, tu cheira como ele, mas parece demais ele. Tu é discípulo, não é não? Ele diz: Deus me livre, sou nada. Aí vem uma criada, uma serva, e diz: nossa, mas tu parece com os discípulos. Sai para lá. Pareço não. E vem um terceiro homem e diz assim: rapaz, tu é a cara dos discípulos. Tem outros evangelhos sem ser João, que eu estou citando de João. Diz que ele chegou a praguejar. Ele falou uns palavrões para negar de fato que ele não era parte do rebanho, que ele não era parte dos discípulos.
E ele nem sentiu o que estava fazendo, porque ele queria salvar a própria pele. E não é assim com a gente? Será que não é assim? Por que acontece a mentira? Porque se eu falo a verdade, pode ter uma punição. Então, para eu não ser punido, eu vou contar não uma mentira, eu vou omitir. Eu não menti. Quem já ouviu essa frase? Eu não menti, eu só omiti. Então tem meia mentira, né? E meia verdade. Ou então, é típico, eu vou jogar no ar. Quem pegar, pegou. Se entender, entendeu. Se não entendeu, fica por isso mesmo. Então, será que a gente não se parece muito com Pedro? Pedro nem sente. E o texto é extraordinário. Porque o galo canta. Pedro então compreende, começa a compreender, não no profundo, mas Jesus olha para ele e diz que o olhar foi tão fixo, fitou o olhar, foi um olhar tão diferente, um olhar que cortou não só a sua retina, cortou o coração, cortou a sua alma, capaz até mesmo aquele versículo que diz que, se possível, dividiria junta e medula. Na verdade, cortou as suas juntas, cortou as suas medulas, foi no mais profundo do ser. Aquele olhar atravessou as suas emoções, aquele olhar atravessou a sua intimidade, o seu interior por completo, e ele se sente agora indigno, ele se sente o pior dos piores, como foi cantado aqui na canção. Ele me fez sentir tão mal, tão pior dos piores, para que em ti eu seja o melhor. Como foi cantado esta canção, Pedro se sente indigno agora, porque traiu o seu Senhor. Será que nós nunca pisamos na bola com alguém? Você quer ver uma coisa extraordinária? Vamos viver um pouquinho o que vivemos, vamos reviver o que vivemos hoje pela manhã. O que vivemos hoje pela manhã foi fruto de trabalhos que já estavam acontecendo há muitas semanas passadas. Há ministérios envolvidos, comunidades que precisam ser representadas. Então, o evento que acontece hoje pela manhã, na verdade, é um ministério que está acontecendo em um chão de fábrica, que é um treinamento, que nós chamamos então de treinamento no corpo, ou intracorporis, que é o treinamento no corpo. Vocês estavam treinando relacionamento, eu estava treinando relacionamento, pastor Deda estava treinando relacionamento, porque era necessário, olha o que faz, o que fazer, liga, faz reunião, desfaz, monta, busca isso, objetos, comida típica, cada um recebe uma missão. Uns demoram de responder, eu não sei no grupo de vocês, mas é natural, uns não respondem nunca o grupo, aí outros ficam chateados, outros não cumprem o dever. Vocês estão percebendo agora que o treinamento já estava acontecendo no corpo, a ideia de relacionamento, e um fica chateado com o outro, mas no corpo que está acontecendo o treinamento, há a liberação de perdão, há a compreensão, e um quer de um jeito, imaginava que seria assim, o outro imaginava que seria do outro jeito, e chega num consenso. O nome disso é treinamento no corpo. Mas uma coisa que é mais fantástica do que essa, é porque nós estávamos treinando para fora. Treina no corpo para fora. Como é isso? Vamos para a prática. Partida de futebol. É o mais comum, todo mundo conhece uma partida de futebol. Teve a Copa recentemente, e nos frustramos, tudo bem. Mas teve a Copa recentemente. E o time que precisa enfrentar um outro time, o time adversário, eles treinam com o time adversário ou eles treinam entre si? Eles treinam entre si para poder enfrentar lá fora. É assim que acontece na igreja. Você treina nos ministérios.
Cristo está reacendendo a chama no coração de Pedro. Pedro tem um ministério confiado pelo próprio Deus. O Deus entrega ao Filho, o Filho entrega aos discípulos. E Pedro representa os discípulos como líderes. Cristo vê em Pedro uma liderança. Cristo confere a Pedro a liderança desse ministério, do cristianismo, do evangelho em si, para lançar a semente. E Pedro quer abandonar esse ministério, Pedro quer abrir mão, mas Pedro está treinando. A morte de Jesus foi um dos fatores que desgastou o emocional de Pedro. Pedro está em treinamento. Não é diferente com a igreja, nós estamos em treinamento para fora. Então nunca se esqueçam de fazer parte de um dos ministérios da igreja, são diversos. Se você não faz parte ainda de um dos ministérios da igreja, se encaixe logo. Procure, veja o que o seu coração arde e se encaixe, são diversos. Eu vou citar alguns, como o ministério das mulheres, tem o ministério dos homens, você tem o ministério do sopão, você tem o ministério de louvor, você tem o ministério da decoração, vocês têm N ministérios para fazer parte. Se você não faz parte, você não está treinando, porque você só vai treinar no corpo, e você vai ouvir o que não gostaria de ouvir enquanto você está no ministério. Ao mesmo tempo você vai aprender a perdoar, se desgastar um pouco um com o outro e vai entrar em um consenso. Você só vai crescer espiritualmente se você estiver trabalhando. Não se cresce fora do serviço. O campo já branqueja. Entendamos o seguinte: é necessário trabalhar para crescer. Pedro está no ministério que foi confiado, está tendo desgastes nesse ministério. Ele passa por tanta coisa, a ponto de chegar praticamente no final da história, que parece que não vai dar mais. Cristo reanima, há um processo aqui, e mais desgastes vai acontecer quando chega Paulo, como o último dos apóstolos, chamado por último, e tem aquelas questões, as desavenças um com o outro. Um não quer mais andar com João Marcos, o outro não quer mais andar com aí o nome dele do outro, Silas não anda mais para poder amenizar a situação. É treinamento no corpo. Você só treina no corpo porque você precisa trabalhar lá fora. Não adianta. A igreja não nasceu para ficar nas quatro paredes. A igreja começa aqui dentro e dá continuidade lá fora. Então, como é que a gente entende um pouco mais? O que é que esse texto nos chama a compreender? E também, o que é que esse texto continua falando conosco? Olha comigo o versículo 3. Nós vimos aí João 21, você vai perceber comigo o versículo 3. Pedro disse assim: eu vou pescar. Você sabe o que significa isso? Pedro diz assim: eu desisto, eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer. Esse negócio de pescar homens não dá mais. Eu quero de fato pescar peixes. Quantos de vocês nunca pensou assim no ministério que já faz parte, ou já está pensando: será que você não é um certo Pedro? Rapaz, passar esse ano eu vou entregar a liderança, eu vou entregar a vice-liderança. Olha, ano que vem eu só quero estar no banco. Será que você não é um certo Pedro? Será que está falando com você aí? Ei, será que está falando com você? Aí você diz: não, olha, eu não sei para que eu fui pegar esse negócio, só está me dando dor de cabeça. Ei, você está em treinamento. É para Deus te usar fora da igreja. Você está treinando dentro do corpo para Deus te usar lá fora. Quando você está em ministério, faz uma reunião com seu grupo, você tem que aprender a ouvir. É treinamento. Um está falando, você quer atropelar. Ouve. E lá fora, você vai conseguir ouvir outro na hora
na hora que você estiver evangelizando, porque o evangelismo não trata somente de você vomitar as verdades, é ter empatia, parar para escutar a necessidade do outro. Olha que interessante, um aspecto de a igreja lá fora. Eu vou falar de um dos aspectos. Nós estávamos ontem em missões, fazendo trabalho dos hospitais, entregando sopão, mas não é só entregar sopão, é entregando amor, entregando palavra, evangelho. Porque enquanto está servindo o alimento, nós estamos cantando e pregando, tem todos os seus momentos, e entrando nos hospitais em cada leito. Escutei ontem com os meus amados parceiros de orações de 2 em 2, modelo bíblico. Escutei um pastor que há 14 anos deixou o ministério porque a mulher o traiu. Aí houve o divórcio, a igreja não aceitou ele divorciado, tomou a igreja, ele desanimou, largou tudo e foi viver uma vida dissoluta. Passaram-se 14 anos, a mulher adoece, ele está no hospital com a ex-mulher cuidando da ex-mulher e ainda não se reconciliou com Deus. E aí é um pastor. E ele disse que precisava primeiro arrumar a vida para depois ele arrumar a vida com Deus. Aí eu disse, não, inverte. Depois que eu escutei ele bastante, ele diz assim, o que você me diz? E eu disse assim, olha, primeiro você precisa se reconciliar com Cristo. Você está divorciado da sua mulher, mas não pode estar divorciado de Cristo. Ele disse assim, ora por mim para ver se o meu coração tem forças para retornar, porque eu não tenho forças nenhuma. Isso dentro do hospital, nas portas dos leitos. E depois uma jovem de 23 anos, ela simplesmente já ouviu a música enquanto o tocador, o nosso amado tocador estava ali tocando, no corredor bem baixinho, a minha vida é do mestre. Eu entrei em um dos leitos junto com a minha parceira de oração e eu entrei e já fui dizendo, olha, Jesus te ama muito. Ela começou a chorar e eu comecei a pregar para ela e perguntei se ela queria reconciliação, se ela queria Cristo fazendo parte da vida dela. Ela entregou a vida para Jesus e continuou chorando, pediu música, pediu bis e chorava e muito. Você percebeu que a igreja precisa estar fora das paredes? Ela treina aqui dentro, nos ministérios, para fora. Para fora. Eu estou contando um pedacinho das bênçãos só de ontem. Então perceba comigo, você é um certo Pedro que precisa ser reanimado para fazer o trabalho que Cristo te chamou. Ou talvez você ainda é o Pedro que não foi chamado. É o Pedro ainda que está pescando sem ter a convocação de Jesus. Você ainda que é um certo Pedro que não foi chamado ainda, que Cristo te chame hoje. Sinta o seu coração agora aquecer, porque Cristo está te chamando. É hoje, o dia é hoje para você fazer parte dessa família de Cristo. Cristo quer que você entre nessa família que pertence a Ele e nada mais. Eu percebo o seguinte, que Pedro está no processo de retrocesso, porque Cristo sempre nos chamou para avançar, e Pedro está em retrocesso. Quando ele diz, vou pescar, ele quer assumir o protagonismo da própria vida, ou coisa que é fácil, porque a gente quer assumir a nossa própria vida, do jeito que tem que ser. Você quer ver um exemplo? Quem gosta de cozinhar aqui vai entender, e quem vai em vez em quando para a cozinha vai entender. Aí você vai em vez em quando para a cozinha, e aí você vai e começa a botar a panela no fogo com água. Aí você quer fazer um arroz. Aí a mulher passa e diz assim, tem muita água aí nessa panela. Aí você escuta, mexeu aqui, mas você não diz nada não. Você dá aquela rabada de zóio.
Aí você agora está todo alegre, cortando a cebolinha em cubos e amassando o alho na própria faca. Aí você está amassando ali. Aí a esposa passa e diz assim: não vai tirar a casca não do alho? Aí você começa a dizer assim, ó: se falar mais uma vez. É ou não é? É ou não é? É. Aí, o que acontece? Mas ela não tem esse mancol. Ela vai falar de novo. Porque Deus preparou a mulher para nos treinar. Né, maridão? A mulher fala mesmo. E a minha ainda chega a dizer assim, ó: eu falo porque eu sou tua amiga. Se eu não fosse tua amiga, eu não falava não. E aí, você começou agora a pegar os temperos. E você vai dar aquela pitada do sal, a parte principal. Você vai chegar aqui, é o sal certo. Aí você vai chegar aqui, ó, e vai, ó. Vai sujar a cozinha toda, é? O sal é na panela, não é no fogão, não. E ela passa. Antes dela terminar, eu vou dizer assim para ela: se tu falar mais uma vez, eu vou largar tudo aqui. Se tu falar mais uma vez, eu vou largar tudo aqui. Porque se você acha que eu não sei fazer, faça você. Nós temos dificuldades, porque nós queremos o protagonismo. Quer ensinar a missa ao padre, é? Quer ensinar a missa ao padre? Eu sou expert nesse negócio. E Pedro está assumindo o protagonismo da própria história. Pedro está vivendo assim, ele está dizendo assim: ó, para mim já deu, a vida é minha, eu vou pescar peixe mesmo. Porque pescar homens, tá com nada não. E talvez você se veja assim: rapaz, não dá não para continuar no louvor não, sabe por quê? Ensaia demais, eu não posso matar culto para ir para a praia. Não posso matar culto para ir para a praia, porque tem ensaio. Porque se não tiver no dia da escala, mas tem ensaio no meio da semana. Eu não quero não ministério das mulheres não, porque rapaz, mulher conversa, viu? É um negócio ali que um não deixa ninguém falar, outra não deixa, é uma confusão, está treinando. Deixa o povo discordarem, deixa as mulheres discordarem uma da outra. Está treinando. E aí talvez você não dá para continuar nesse ministério com as crianças não, que as crianças de hoje em dia parece que as crianças não são iguais de antigamente não, porque a gente ouve assim: não dá mais para lidar com criança não, porque esses meninos estão mandando na gente hoje, e eu vou entregar esse ministério das crianças. Pedro está fazendo isso, mas deixa eu contar uma coisa para você. Teve um trabalho excessivo, teve um desgaste, jogou a rede a noite toda e a rede sempre voltava vazia. É assim as nossas vidas. Se eu vivo o próprio protagonismo, a própria história, minha rede sempre vai estar vazia. Eu vou me acabar de trabalhar, eu vou me cansar, eu vou tentar e nunca dá certo. Se Cristo não reger a sua vida, se a sua agenda não for a agenda de Deus, você vai ter redes vazias. Você vai se cansar muito e não vai ter nada, não vai conseguir vencer, porque o protagonismo é em Cristo Jesus. O protagonista humano pode ser Pedro, mas o protagonista humano, que também veio de mulher muito maior que Pedro, é Jesus. Pedro saiu da agenda de Deus, e agora ele só teve redes vazias e cansaço. Não teve nem o sustento para tomar o café de manhã. Porque Jesus agora aparece pela manhã, eles já estão exaustos. Jesus agora aparece pela manhã, acende uma fogueira, bota já um peixe. Jesus já tinha um peixe, viu gente? Depois dá uma conferida no texto. Coloca um peixe ali na brasa, acende a fogueira, coloca um peixe e fica ali só prestando atenção no cansaço daqueles homens. Imagine Jesus olhando para você.
Você batendo cabeça, vivendo a própria história, o próprio protagonismo, e Jesus olhando para você, sentado atrás de uma fogueira, assando um peixe, olhando para você e menino a cabeça. Eu quero saber qual é o momento que ele vai me notar. Qual é o momento que ele vai notar que eu estou adiante dele e que esse trabalho que eles querem, que essa vitória não depende deles, depende de mim. Olharam agora para a praia, viram uma fogueira, ficaram meio apreensivos. Alguém avistou de longe. João diz: rapaz, eu acho que é Rabi, eu acho que é o mestre, eu acho que é o Senhor. Pedro, como impulsivo, aguentou nem esperar, já deu um mergulho, botou uma roupa porque ele estava pescando seminu, e diz assim: eu não vou aparecer seminu, eu vou lá, e bateu o braço, chegou até lá e foi sentar perto de Jesus. Agora vem o desfecho para a gente encerrar. Olha que interessante. Pedro estava desistindo e arrastou com ele mais 6 discípulos. Nós temos aí média de 7 discípulos. 7, só faltou 4, porque um morrera, que foi Judas, e o outro que vai ser chamado depois, com eleição. Mas 7 estavam em desistência junto com Pedro. Pedro, como líder, arrastou os outros discípulos com ele. E Cristo Jesus tem todo o direito agora de dar uma dura em Pedro. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus é empático, ele é inteligente. Jesus é inteligente, sabe o que Jesus faz? Jesus faz uma pergunta: tem peixe aí? Tem não. Não tem peixe? Não tem não. Calma aí, eu tenho um peixinho aqui, mas faz o seguinte: joga a rede no lado direito. Sabe o que é curioso? A ordem foi dada. Vocês acham que a rede já não tinha sido jogada no lado direito? Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? É que agora a rede que foi lançada no lado direito, como expressão idiomática, foi comandada pelo dono dos mares, pelo dono da terra, pelo dono do universo. Então não importa se você joga a rede do lado direito ou esquerdo, não importa. O que importa é quem mandou você lançar a rede. É o comando que importa, é quem está mandando você avançar, é quem está falando contigo no seu coração. Isso faz toda a diferença. E sabe qual é a ordem de Deus para você hoje? Avance, porque os campos de fato são grandes. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então faça parte dessa seara. Seja aquecido pelo poder do Espírito Santo. E agora eles vêm trazendo 153 grandes peixes. A rede está pesada e não rompeu. E Jesus não dá uma dura em Pedro. Jesus é inteligente. Jesus diz assim: vamos comer primeiro, né? Olha que estratégia. Sabe você, pai, quando sabe que o filho errou? Você, mãe, que sabe que o filho errou. O filho está com medo de chegar em casa, porque vai rolar ali no mínimo uma sandalhada, um pescotapa, uma tesoura voadora. Não, vai ter não, né, gente? Tem não. Olha o modelo de Jesus. Vem cá, meninos. Senta aí, vamos comer. Tá de buchinho cheio já, não tá? Vamos conversar. Pedro, tu me amas? Aí é do versículo 15 ao 17, viu, gente? Tu me amas, Pedro, mais do que todos eles? Claro, Senhor. Tu sabes? Pedro, vou perguntar de novo. Me ama mesmo, moço? Me ama mesmo? Com certeza, amo. Amo por demais. Pedro, calma lá. Pedro, tu me amas? Pedro entristece, porque para sua cultura perguntar 3 vezes é excessivo. E Pedro entristece dizendo: Senhor, tu sabes se eu te amo ou não.
eu te amo. Mas no íntimo, quem sabe de fato é o Senhor, se eu te amo. Parece, dá a entender, alguns estudiosos chegam a dizer que como ele negou o Cristo 3 vezes, Jesus está reafirmando ele novamente 3 vezes. Pode-se acreditar, é bem bonitinho essa associação. Mas no íntimo mesmo, no profundo, o que Jesus está fazendo aqui é aquecendo um coração que está desanimado, que desistiu do projeto que todos recebemos, o de ser missionário, o de proclamar o Evangelho, o de fazer parte da família da fé. Então, amados, nunca se engane, você tem dupla vocação. Você foi chamado dentro da igreja e fora dela. Todo cristão foi chamado com dupla vocação. Não importa, médico, enfermeiro, advogado, trabalhador rural, agricultor, pecuarista, não importa, de ferreiro, não importa a profissão, não importa a ocupação doméstica, não importa a sua ocupação, você foi chamado. Enquanto você serve lá fora, você anuncia as verdades de Deus. Enquanto você trabalha, você dá testemunho. Enquanto você funciona para o bom andamento da sociedade aí fora, com a vocação que o Senhor te entregou, você anuncia as verdades de Deus. Então você tem dupla vocação, para dentro da igreja e fora dela no mundo. E com base na ressurreição, porque Ele ressuscitou. Então, entendendo isso, amados, esse mesmo Cristo que reacendeu um coração desanimado de Pedro, nesse mesmo processo, eu quero orar com você e por você. Se você entende que precisa melhorar na seara de Deus, você se levanta comigo e ora comigo. Se você entende isso, você levanta o seu banco. Entende que precisa melhorar, que precisa se doar mais, que precisa de fato se entregar de corpo e alma para esse ministério, você se levanta. Esse voto não é comigo, esse voto é com Deus. Se você entende isso, você se levanta e ora. Nós estamos fazendo novamente uma aliança com Cristo, dizendo: Senhor, me usa, Pai, no nome de Jesus. Nesse momento, eu peço ao Senhor que visite cada coração aqui que entendeu a Tua palavra, que sabe que é um certo Pedro, alguma coisa tem de Pedro e precisa de mudança. Assim como o Senhor reanimou Pedro, Pai, reanima esses corações. Pai, no nome de Jesus, possamos melhorar, Senhor. Possamos de fato melhorar para a Tua honra e glória. Possamos entender que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, Pai. Pai, firma conosco a Tua palavra. E nos ensina a produzir, Senhor, a produzir vidas pelo Teu Evangelho, em pessoas que estão em nossa circunvizinhança, em nosso derredor, no nosso trabalho. Ó Deus, em todo lugar que plantarmos os nossos pés, o Senhor possa nos usar. Usa a Tua igreja, Senhor. Aquece os corações dos seus ministérios, que todos estão em treinamento, que o perdão aconteça sempre. Ó Deus, a boa convivência aconteça sempre, o realinhamento aconteça sempre, porque estamos em treinamento, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. No nome de Jesus. Amém e amém. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então
Enquanto o louvor vai estar tocando, você pode depositar no gasofilácio seus dízimos e a sua oferta. É sobre fidelidade. É sobre fidelidade, não é sobre valores. Dízimos e oferta é sobre fidelidade. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com Deus, obrigado, Deus, pelos teus recursos. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas. Obrigado, Senhor, pelas mãos que administram. Ó Deus, que tudo seja feito conforme a tua boa mão, a tua vontade. Pai, obrigado. No nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do bondoso Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, com todo o povo de Deus, com toda a igreja espalhada sobre a terra, agora e para todo sempre. Amém.